Olá, riquezas! Olha, a gente vai começar a fazer o tutorial da bolsa Dance, tá? Ela é feita em ponto avelã, só que dessa vez, diferente da outra bolsa que a gente fez, ela é bem juntinho os pontos, tá? E eu vou ensinar pra vocês o corpo dela. Aí ela tem, ó, um fundozinho aqui, que você, se quiser não fazer, não tem problema. Se quiser seguir com esses mesmos pontos, não tem problema. Ela é de um lado igual ao outro, tá? E aqui, ó, aqui eu não forrei pra mostrar pra vocês como é que fica a lateral dela. Fica bem altinha. E aqui você escolhe também se vai colocar franja ou não, tá? Isso fica a seu critério. E aqui também a gente vai fazer o fechamento e escolher a alça também da sua preferência, tá bom? Então, tá aqui a bolsa e a gente vai começar agora o tutorial. Bom, a gente vai começar agora com o tutorial. Antes eu vou falar o número da minha agulha. Eu tô usando essa de 4 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, o isqueiro, que não pode faltar, né? Pra gente poder selar, né? A pontinha do fio, que eu tô usando desse fio náutico, tá? Acho que é Corocre, se eu não me engano. E ele é o número, deixa eu ver aqui, tá aqui, milímetro 3, tá? Eu poderia usar uma agulha 3 também, né? Porque no fio 3 eu posso tranquilamente usar a 3, que ela vai, ó, vai colocar aqui na pontinha da agulha sem nenhum problema. Só que eu quero que ela fique um pouquinho mais folgada e eu vou usar a 4, tá? Então eu venho aqui, começo fazendo esse nozinho e a gente vai fazer 25 correntinhas, ok? A gente vai começar. 1, 2, 3, ó. Vamos fazer folgadinha pra gente não ter problema, não ficar depois ruim o trabalho, apertado ou torto, tá bom? Nós vamos fazer 25 correntinhas e voltamos. Bom, acabei, fiz as 25 correntinhas e agora eu vou fazer. Quem faz o meu curso sabe que eu gosto de iniciar, quando eu começo com correntinha, que eu gosto de iniciar pegando, fazendo pontos, pegando a correntinha de trás, tá? Então eu venho, pulo essa primeira que tá aqui na agulha e já passo para a segunda e vou fazendo ponto baixo. Deixa eu só diminuir esse ponto aqui, tá? Aí eu vou fazendo pontos até o final, pegando somente a correntinha de trás. Eu gosto de fazer isso porque no final do trabalho, se você for emendar alguma coisa aqui, você já tá com as correntinhas todas aqui selecionadas, sem nenhum problema. Aí eu vou até o final e volto. Somente pegando na correntinha de trás, ok? Porque, olha, não posso fazer a correntinha folgada por isso, ou melhor, apertada por isso, para eu poder ter essa facilidade de introduzir aqui a minha agulha e fazer o meu ponto tranquilamente, tá? Sempre elevando o ponto, ficando aqui na mesma altura, para poder fechar, ok? Então, vamos lá. Ajeito sempre o meu trabalho. Vou até o final e volto. Bom, cheguei aqui no final da correntinha. Vou fazer uma laçada. Viro o meu trabalho. Pulo esse primeiro ponto baixo e vou para o segundo. Introduzo e vou fazendo ponto baixo até o final. Eu vou querer 3 carreiras de ponto baixo para eu começar a fazer o ponto avelã, tá? Então eu vou, ó, aqui não tem segredo, é só ida e volta 3 vezes de ponto baixo. Cheguei aqui nas minhas 2 últimas correntinhas, vou fazer penúltima e a última, tá? Nessa segunda carreira aqui, a gente consegue enxergar tranquilamente esse último ponto, tá? Faço uma laçada, viro, pulo a primeira e vou para a segunda fazendo ponto baixo.
aqui a mesma sequência, tá bom? Vou até o final. Cheguei aqui no final da terceira carreira, ainda tem 3 pontos, ó, esse aqui é o penúltimo. E aqui eu tenho um ponto ainda, tá? Mesmo que você não consiga enxergar, mas ele existe. E eu vou introduzir, ó, aqui no meio, tá? Se você fizer, desculpa, uma finalização lateral diferente, não tem problema, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Bora lá, riqueza. A gente vai começar de fato agora o ponto avelã. Cheguei no final da terceira carreira, vou dar uma laçada, viro meu trabalho, pulo esse primeiro e vou pro segundo. Faço 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Vou começar a fazer o ponto avelã. Dou uma laçada, introduzo nesse ponto, laço, ficam 3. Laço novamente, introduzo, ficam 5. Laço novamente, introduzam, ficam 7. Laço novamente, introduzo e ficam 8 perninhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perninhas, fecho. Aí eu vou fazer o fechamento desse ponto avelã diferente, ele não é assim, ó, igual o ponto pipoca, tá? Eu venho aqui e me introduzo dentro do ponto e faço um ponto baixo, que vai ser o fechamento desse ponto. Aí ele fica gordinho assim. Faço 3 pontos, que é para dar um intervalo, né? 1, 2, 3, e vou repetir o ponto avelã. Laço, introduzo, puxo 1, laço, introduzo, puxo 2, laço, introduzo, puxo 3, laço, introduzo, puxo 4, fecho todo, venho no mesmo buraquinho e faço um ponto baixo, tá? E assim eu vou fazendo em todo o trabalho, toda a carreira aqui. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma vez aqui o ponto com vocês. Laço, introduzo, puxo 1, laço, introduzo, puxo 2, laço, introduzo, puxo 3, laço, introduzo, puxo 4. Se alguém tiver dúvida, é só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laço e fecho, tá? Venho aqui no ponto e faço um ponto baixo. Nem sei se focou. Que eu fico olhando para baixo em vez de olhar para a câmera, senão a gente acaba errando. 1, 2, 3, laço. Esse eu olho para a câmera agora. 1, 2, 3, 4. Fecho. Venho no mesmo buraquinho e faço um ponto baixo, tá? E assim eu faço até o final. Voltei, fiz o meu último ponto avelã e agora eu vou fazer, não faço mais ponto avelã e vou concluir com um ponto baixo. Só que eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Vai ficar um a mais aqui nesse final. 1, 2, 3, 4, tá? Agora, como eu avisei para vocês no início, a gente vai fazer pontos intercalados, né? Só que para eu fazer esses pontos depois da avelã, eu preciso de uma camada não, como é? De uma carreira de ponto baixo. Então, eu laço novamente, viro, não coloco nesse primeiro e vou pro segundo. E aqui vai ser só ponto baixo, mas bem aqui tem um segredinho. Eu vou fazer 1, 2, 3. Eu vou fazer 3 pontos. E em cima
do ponto, desculpa que tá desfocando. Em cima do ponto avelã tem dois pontos, que é o ponto avelã e aquele ponto de fechamento, que é o ponto baixo. Eu não vou fazer ponto nesse ponto baixo, tá? Eu vou fazer ponto nesse outro aqui. Então, eu sempre vou desprezar. Depois que eu fizer esses 3 pontos, eu desprezo esse ponto e vou na cabeça do ponto avelã, pegando só na correntinha de trás. Por que só na correntinha de trás? Para ele aparecer. Porque se eu pegar nas duas, ele dá uma entradinha aqui. Então, se eu pegar só na de trás, ele aparece, fica tufadinho, fica bonitinho, bem volumoso, tá? Aí eu venho, normalmente, no próximo, faço 1, 2, 3. Percebe que eu continuo fazendo 3 pontos, né, no intervalo. Pulo o ponto que a gente fechou e vou na cabeça do ponto avelã somente na correntinha de trás. Ó, aí eu venho no próximo já fazendo normal, pegando nas duas. 1, 2, 3. Desprezo esse ponto e venho no ponto avelã pegando somente na corrente de trás. E assim eu vou fazendo riquezas até o final. Desprezo e vou na cabecinha pegando a parte de trás. Bom, terminei aqui a carreira de ponto baixo, dou a minha laçada e vou começar a fazer o ponto avelã para encaixar aqui nesses intervalos, tá? Aí aqui eu vou fazer apenas um ponto, pulo o primeiro, né? Faço um ponto e aqui eu já começo meu ponto avelã. 1, 2, 3, 4. Fecho. Venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo e venho aqui e faço mais 3 pontos. Agora eu continuo com o intervalo de 3 pontos que eu tava nesse intervalo também aqui, tá? Eu continuo. Só esse comecinho é que eu vou colocar logo um aqui, tá? Para poder a conta dar certa e o outro ponto ficar aqui no meio. Laço, faço o meu ponto avelã. 3, 4, fecho esse ponto, introduzo aqui e faço um ponto baixo, tá? E assim eu vou seguindo. 1, 2, 3, faço um ponto avelã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faço mais um, ficam 9. Ó, olha como fica. Fica bem intercalado, né? Aí é assim a minha sequência, tá, riquezas? 25 correntinhas iniciais, 3 carreiras de ponto baixo. Aqui o ponto avelã eu começo dando um espaço de 3 pontos, um ponto avelã, 3 pontos no ponto avelã. Faço uma carreira toda de ponto baixo em cima desse ponto avelã, que é para fazer base para o meu próximo ponto avelã. Nesse próximo ponto avelã eu começo fazendo um pontinho, já faço um ponto avelã, dou 3 espaços, já faço um ponto avelã. 3 espaços e um ponto avelã até o final, tá? Prontinho, riquezas, finalizei aqui. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos avelã nesse. E nesse aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. 5 no primeiro e 6 no segundo, tá? E nesse finalzinho aqui que eu fiz, eu fiquei com 2 pontos, tá? Aqui foi 1 e aqui são 2. Por que aqui eu considero um pontinho? Porque a virada já é um ponto, então é como se eu estivesse desprezando, né? Desprezo essa virada e faço um ponto. Aí aqui vão ficar 2 pontos também. Aí 2 pontos aqui e 2 aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui o trabalho até mais ou menos umas 5 carreiras, só que a bolsa precisa de 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carreirazinhas de ponto,
tá bom? No total vão ser 20 carreiras. Por que 20 carreiras? Porque uma carreira é de ponto avelã, a outra é de ponto baixo. Uma carreira é de ponto avelã, a outra é de ponto baixo. No total vão ser 20 carreiras para completar a frente e o verso também, tá? Aí eu vou chegar mais ou menos até no meio e já vou ensinar logo a aba, porque eu tô com pouco fio. Desculpa, a aba não. O fundo, porque eu tô com pouco fio, ok? Então, vamos lá. Bom, riquezas, eu dei uma adiantada aqui. Eu fiz 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? E eu vou ensinar essa parte aqui de trás, tá? Como é que a gente faz essa lateralzinha aí. O normal da bolsa são 10 carreiras, tá, riqueza? Eu tenho que ter 10 conjuntinhos aqui dessas bolinhas. Eu só tô com 5. O meu fio tá acabando, aí eu tive que parar aqui na quinta carreira de bolinha, tá? Terminei toda a minha carreira, fiz ponto baixo, agora eu vou laçar. Vou laçar e fazer uma carreira todinha de ponto baixo, pegando só nessa correntinha aqui. A primeira correntinha, tá? Por que, Liliane, tu vais pegar só nessa correntinha? Porque eu quero que a minha bolsa faça isso, ó. Que ela vire para esse lado, que fique um fundinho aqui, tá? Então, eu vou seguindo, fazendo uma carreira todinha, pegando nessa parte de trás aqui. Ok? Bom, então vamos voltar aqui. Finalizei, dou a minha laçadinha, tá? Volto. Ó, você percebe que uma carreira ficou todinha pra gente dar essa viradinha. E agora eu vou fazer mais 4 carreiras de ponto baixo normal, tá? Aí eu pulo esse primeiro e vou para esse segundo, já faço ida e volta sem nenhum segredo, normal, pegando nas 2 correntinhas. E eu vou fazer 4 voltas, tá? Esse detalhe de pegar na correntinha de trás, né, ou da frente, vai ser só para virar mesmo essa base, tá? Prontinho, riquezas, eu fiz 5 carreiras de ponto baixo, tá? E agora a gente vai virar e fazer uma carreira de ponto baixo pegando novamente nessa argolinha aqui na primeira, porque vai ser a virada para esse outro lado, tá? Pulo o primeiro, vou no segundo pegando na correntinha na primeira, somente em uma. E vou fazendo ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo nela todinha. Ó, aí olha como vai ficar. Uma que tá virada pra cá e a outra que vai virar pro outro lado, tá? E assim eu faço a carreira todinha. Bom, cheguei aqui, fiz uma carreira todinha pegando na parte da frente do ponto, tá? Na correntinha. E agora eu vou fazer a camada que eu vou começar a fazer o ponto avelã. Então, eu preciso, assim como aqui eu fiz uma todinha de ponto baixo, depois que eu fiz essa pegando na correntinha de trás, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Viro, laço, viro. Aí, eu vou fazendo uma todinha de ponto baixo e na próxima eu já venho fazendo ponto avelã. Tá? Bom, terminei aqui, fiz a minha laçada, vou virar. E agora eu vou fazer a carreira de ponto avelã. Aqui eu faço 1, 2, e aqui eu vou ver, ó, qual foi que eu acabei. Se eu acabei com a de 3 pontos, eu começo com a de 3 pontos. Se eu acabei com a de 2 pontos aqui inicial, eu começo com a de 2 pontos inicial. Então, aqui, como eu acabei, eu não completei as 10, né? Se eu não me engano, fazendo todas as 10 vai acabar aqui, o pontinho vai ficar aqui, tá?
Então, eu vou começar, só para dar uma igualdade aqui, uma sequência, eu vou começar aqui, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 e começo a fazer meu ponto avelã. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, fecho. Eu já tô com pouquíssimo fio, tá? E começo de novo. 1, 2, 3. E vou fazer o meu ponto avelã, tá? Então, gente, aqui vai ser sequência como foi lá no início. Não tem o que mudar. A mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, tá? Ó, aí ela vai ficar na mesma posição da outra. Se você começou com essa, terminou com essa, você vai começar dando um pontinho aqui e já fazendo ponto avelã, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer 10 carreiras iguais a essa aqui. Quando terminar as 10, você vai fazer mais 3 carreiras de ponto baixo e acabou o corpo da bolsa, tá? E a gente vai passar agora pro fechamento, que eu já tenho uma ali pronta, e vou passar pro fechamento. Bom, riquezas, agora a gente vai fazer a lateral. Eu já fiz uma lateral para adiantar e vou fazer essa junto com vocês. Como é que ficou o total da minha bolsa? Ó, eu fiquei com 39 centímetros de comprimento, aí eu vou contar daqui, que é sem a lateral, por 20, tá? Então, ficou quase 40 por 20, né? Ficou só faltando um pouquinho aqui para 40, mas deu 39 por 20. Aí, fazendo a lateral, ela vai ficar um pouquinho maior, tá? Como é que a gente vai fazer essa lateral? Bom, vamos começar a fazer a lateral. Aqui eu vou desprezar essas três primeiras carreiras de ponto baixo que a gente fez e vou começar na primeira carreira de ponto pipoca. Aí eu já entro aqui, ó, 1, 2, 3 e vou no quarto ponto, tá? E aqui eu vou fazer uma camada todinha de ponto baixo em torno dessa carreira todinha, ó. Primeiro eu tenho que fazer pontos baixos para poder fazer a viradinha da base, da lateral, quer dizer. Aqui vocês percebem que eu já vou escondendo esse fio. Tá? E vai ficar assim, uma carreira desprezando essas três primeiras, uma carreira todinha de ponto baixo. Prontinho, riquezas, eu cheguei aqui no final. Assim como eu comecei na primeira fileira do ponto avelã, desprezando as três, eu vou fazer a finalização na primeira também, tá? Aí eu viro. Nessa virada, eu já vou fazer esse detalhe aqui, que é para a bolsa ficar, ó, para essa lateral ficar para baixo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir, deixa eu focar mais próximo, eu vou introduzir nessa primeira e para a segunda e fazer um ponto baixo. Ó, aí eu vou fazer que ela vire para cá. Aí eu venho aqui, venho na próxima, introduzo por baixo a agulha e faço um ponto baixo. E assim vou fazendo. Introduzo sempre na que tá do lado. Introduzo pra cá, atravesso o outro lado e faço um ponto baixo. Introduzo, vou pro outro lado, puxo e fecho.
introduzo, vou pro outro lado, laço e fecho. Introduzo, pegando sempre as duas, tá? Ó. Envolvo, ó. Eu envolvo o meu ponto e faço um ponto baixo. Introduzo, envolvo. Olha como a gente faz ponto relevo, bem parecido, só que é um ponto relevo baixo, né? Ó, introduzo. E assim eu vou fazendo a carreira toda até o final. Olha o que acontece com a peça. Ela desce, ó. Então, você pode fazer não somente nessa bolsa, você pode fazer esse tipo de lateral em qualquer trabalho que você quiser economizar tempo, porque isso aqui, qual é o esquema? Na outra bolsa que eu ensinei, a bolsa Mório, a gente fez uma lateral aqui e depois pregou um lado e pregou um outro. Se você quiser economizar tempo, eu tô dando para vocês uma outra sugestão, que é já fazer o negócio direto e depois a gente só vai juntar e fechar, tá? Ó, introduzo, vou pro outro lado, laço e fecho. Introduzo, vou pro outro lado, laço e fecho, tá? Riquezas, eu vou fazer em todo o trabalho e volto. Bom, riquezas, acabei. Cheguei aqui no final, olha. Perceba que eu tô na mesma direção, ó. Na mesma direção de que eu comecei a do outro lado, eu termino esse aqui, tá? E aqui, eu vou virar e fazer mais uma camada de ponto baixo, tá? Aqui normal, tá? Aqui eu não vou pular, quer dizer, pula essa primeira e vou pra segunda. Aí, qual é a dica aqui? Você faz o tamanho que você quiser. Eu fiz duas, ó. Eu fiz uma, né? Essa aqui que a gente fez e mais uma pra cair aqui e ficar bem bonitinho. Mas você pode fazer duas, três, do tamanho que você quiser. Eu fiz uma lateral não muito grande, tá? E agora eu vou até o final fazendo ponto baixo. Prontinho, cheguei aqui na meu último ponto baixo. Aqui no total eu tenho 45 pontos. Não tem erro aqui. Por que que não tem erro? Porque aqui, desprezando esses 3 primeiros, eu fiz 20 carreiras. Lembra que cada uma desse aqui fica com ponto avelã e mais uma carreira de ponto baixo? Então, se eu tenho 10 pontos avelãs e mais uma carreira de ponto baixo, eu tenho 20 carreiras aqui. 20 mais 5 carreiras nesse intervalo e aqui também mais 20. Então, eu tenho 45 pontos no total, tá? E agora, eu nem preciso arrematar, eu já vou fechar assim mesmo. Faço um ponto, fecho isso aqui, vou pro lado, ó, eu fecho essa bolsa no lado avesso. Quem me conhece já sabe que eu gosto de fechar do lado avesso e virar depois, para dar um volume nessa lateral. Deixa eu cortar aqui. Eu sempre faço assim, ó, eu coloco na agulha de tapeçaria. Tá desfiando. Depois a gente dá uma queimadinha nisso aqui. É criança gritando por tudo que é lado aqui. Pronto. Agora eu queimo. Eu sempre queimo nessa parte azulzinha aqui, que é pra não ficar escuro, tá? Queimei e agora eu vou arrematar. Como é que a gente vai arrematar? Ele é muito simples. Eu tô aqui já com o próprio fio do trabalho que a gente terminou. Eu vou procurar a ponta dessa outra parte aqui, inicial, ó, no primeiro. E vou, gente, fazendo vai e vem aqui.
envolvendo esse trabalho. Ó, pego nas duas laçadinhas de um lado, vou para a laçada do outro e vou fazendo esse vai e vem, ó. Pego aqui, atravesso para o outro lado. Puxo, aperto e vou fazendo esse vai e vem até o final. Costura, né? Uma costura que a gente faz, uma costura simples, mas fica bem legal. Vou fazer esse lado todinho com vocês. Vou pausar, vou fazer o outro e depois a gente só vai virar. Para não ficar tão grande assim os vídeos. Eu tô com mais de meia hora de vídeo. Então a gente tem que acelerar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que a gente pode fazer esse trabalho com fio antúrio, ou então, por exemplo, eu usei já uma vez, fiz uma cliente, quando eu aceitava encomenda na época, eu fiz com fio extra fino da Kiki, também deu super certo. Então você tem que procurar um fio não muito grosso, porque o ponto avelã ele pede muitas laçadas, aí para não ficar grosseiro o trabalho, eu acho que até o número 4, número 5 fica bacana. Bom, cheguei aqui no último. Eu sempre gosto de dar, ó, uma laçadinha pra fechar. E agora a gente vai pegar esse ponto e esconder aqui, tá? Vou fazer o outro lado, vou fechar esse outro lado, que olha, também deixei um pouquinho de linha pra fazer a mesma coisa. Eu vou fechar, volto e a gente vai virar a peça, tá? Bom, riquezas, arrematei de um lado e de outro e mostrar pra vocês aqui essa pontinha que fica, ó, a gente queima ela, tá? E com o isqueiro a gente finaliza aqui essa parte de arremate. Bom, eu vou virar a minha peça para vocês verem como ficou a lateral. Olha como fica. Eu gosto muito dessa lateral, faço bastante. Ó, tá? De um lado e de outro. Então, assim fica a nossa bolsa. Se você não quiser colocar franja, você pode charlar com ela assim mesmo, com essa lateral à mostra. Mas eu vou ensinar pra vocês, que eu botei até o nome de dance, né? Que é justamente porque fica aí um balanço na peça. E o que a gente vai fazer? Vamos pegar fio, eu vou ter que arrematar as duas pontinhas, deixa eu focar aqui, vou ter que arrematar com o isqueiro as duas pontas. Eita, que hoje não quer focar, tá? Com isqueiro. Deixa eu ver a metragem aqui que eu fiz pra vocês. Ela ficou 38 centímetros. Não tá focando é nada. Aí, 38 centímetros, tá? Então, eu fiz vários fiozinhos. E eu começo assim, ó. Essa parte aqui eu vou pegar nas duas argolinhas
e vou começar a fixar isso aqui, ó, assim que eu fixo. Pego as duas perninhas, ajusto aqui, ó, e puxo, tá? E assim eu vou fazendo. Como são 45 pontos, então são 45 franjas, tá? Se você não quiser muita franja, você pode intercalar, colocar uma aqui e outra e pular, né? Pular um pontinho e colocar aqui. Só que no meu caso eu não pulei. Eu coloquei os 45 pontos mesmo de franja, tá? Ó, e assim fica, ela vai ficar caidinha e dá aquele efeito bem legal que a gente viu no início. Dá um pouquinho de trabalho, mas no final fica bem bacana, tá? E a gente vai fazer para um lado e para o outro, tá? Eu não deixo nenhum, no meu caso, mas se você quiser... Prontinho, riquezas, eu fiz toda a lateral, deixei uma aqui para vocês verem a diferença, ó. De uma com a lateral, olha como fica, e uma sem. Então, fica a critério de vocês escolherem se vocês querem com franja ou sem franja, tá? Aqui eu coloquei essa alça, uma alça de resina, e a argola eu coloquei nessa parte aqui, porque eu quis deixar livre aqui, você vai fazer o que você quiser nessa aba. Eu sugiro colocar 2 botõezinhos de imã aqui, que é para ficar mais firme, porque se tu coloca aqui, às vezes a ponta pode ficar assim. Então eu gosto de colocar um aqui e outro aqui. E eu deixo bastante espaço aqui também para você colocar uma etiqueta, né? O que você já tiver aí usando na sua peça, tá bom? Riquezas, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorialzinho aqui, desse passo a passo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam pelo WhatsApp para mim, podem mandar lá pelo WhatsApp, caso tenha ficado alguma dúvida, que eu tô à disposição para responder para vocês, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.